Tendo aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de ter o maior alcance possível, porque terraplanagem temos em qualquer obra, uma escavação, um aterro, então temos uma obra terraplanagem. E nosso objetivo é alcançar muitos, não só o proprietário da terra, que contrata serviços de terraplanagem, aos donos das máquinas, aos operadores das máquinas, aos engenheiros, arquitetos envolvidos nesses projetos de terraplanagem. Então eu peço para vocês divulgarem esse trabalho, que ele é muito importante para todos que estão envolvidos aí no trabalho de terraplanagem. Como eu disse, tanto o dono da terra como os outros agentes envolvidos têm importância grande aí em conhecer o que nós estamos divulgando aqui nos nossos mini cursos, né? E todo dia, de segunda a segunda, nós, às 16 horas, no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, transmite um vídeo desse, fora as outras horas, outros vídeos com os outros temas. Então hoje nós vamos falar, via regra, a gente fala do PGT, que é o Planejamento Geotécnico de Terraplanagem, que a gente entende que isso não está sendo desenvolvido adequadamente, né? O que seria AGO, Assessoria Geotécnica Obra, e o Controle de Terraplanagem. Então, essas três siglas querem mostrar para os senhores, e a gente repete isso várias vezes, para demonstrar que falta planejamento, que falta uma assessoria geotécnica e um controle de terraplanagem, tá? Então isso para nós é a matéria-prima para divulgar, para divertir, para que os senhores não sejam pegos com prejuízos materiais, com prejuízos de vida humana, com prejuízos do meio ambiente, fora os econômicos, financeiros que possam advir. Então, hoje nós vamos falar como prevenir esses problemas, é uma visão de prevenção, né? Então nós estamos falando de controle tecnológico do aterro. Quando eu falo controle tecnológico, é da terraplanagem, porque sai desde a escavação até o aterro. Mas aqui nós estamos com essa frase controle tecnológico de aterro, ou seja, da camada. E a gente vê nos shorts ou nos vídeos, né? Eu coloco no canal YouTube os shorts, um trechinho de dezenas e dezenas, quiçá centenas de obras terraplanas que a gente vê pelas redes sociais, que só de ver a imagem a gente vê que está faltando alguma coisa de controle de terraplanagem e, consequentemente, do aterro que está sendo feito, ou não, da escavação, também tem que ter um controle tecnológico. E com isso nós, sim, deduzimos que falta um planejamento geotécnico, uma assessoria geotécnica, que eu falei há pouco. E aqui no caso do aterro, todo mundo sabe que faz uma obra de terraplanagem, de estrada e qualquer outra, que a gente deve ter o controle do laboratório. Mas qual é esse controle? Só dizer que tem um controle, que passou, que não passou, não quer dizer que isso está adequado. E é isso que nós estamos falando. Que nós coletamos, nós recomendamos que sejam coletadas amostras, como vocês estão vendo na sequência de fotos, para verificar não só o grau de compactação, desculpa, eu estou saindo de uma gripe, não só para verificar o grau de compactação de umidade, pelo MED-HILF, que é o que que é o melhor, né? Usamos sim o frasco de areia, o SPID, mas o HILF é o melhor. Mas além do HILF, poucos técnicos sabem fazer o ensaio do HILF. Nós ainda coletamos amostras, como vocês podem ver, para verificar se esse corpo de prova tem as propriedades de resistência, deformabilidade ou até de permeabilidade que esse aterro foi considerado no projeto. E é isso que a gente não vê, né? Nós colocamos isso em todos os nossos projetos, nós recomendamos isso em todos os nossos cursos, né? Que sejam feitas essas avaliações como concreto. Vocês podem ver que qualquer concretagem, né, se tira um corpo de prova para ver se o concreto
corresponde àquela resistência considerada no projeto. Não é diferente no caso de um aterro. E muitas pessoas falam que isso é caro. Não é caro, isso é necessário. Necessário para se prever problemas, como é o título desse slide, prevenir problemas. Tá? Então esse corpo de prova deve ser obtido, né, embalado adequadamente, com a localização e profundidade, né, e levado para o laboratório. Mas também, uma coisa que até devia editar o slide antes, é verificar a homogeneidade, e aí nós usamos os penetrômetros, que é o controle da homogeneidade. Então são coisas que mais de 15 anos que nós praticamos, né? À medida que a gente vai tendo experiência, a gente vê a necessidade disso, né? Para ter um controle de terraplanagem adequado. Aí eu estou falando controle tecnológico de aterro, mas hoje a minha visão é muito mais abrangente, que o controle tecnológico é de terraplanagem, porque o controle tecnológico do aterro, ele começa na escavação. Eu tenho que saber a umidade da escavação, do material escavado, eu tenho que saber a dificuldade que tem no transporte desse solo, consequentemente a perda de umidade, ou até eventualmente ganho de umidade, se eu tiver perante uma época de chuva, tá? Para ver a umidade ótima que eu vá executar esse aterro. Eu não posso negligenciar que o contingente primordial é reconhecimento da umidade que está no campo, a umidade que vai estar no caminhão, digamos assim, e a umidade que está na praça de aterro. E o controle de umidade está ligado a termos que executar o aterro na umidade ótima. E a umidade ótima é que vai dar as melhores propriedades de engenharia. Quer dizer, à medida que eu não faço um rigoroso controle de umidade para fazer o aterro, eu não estou fazendo um controle adequado de resistência daquela camada de aterro, que pode ser de uma barragem, pode ser um subleito de uma estrada, pode ser um aterro de um talude industrial, residencial, pode amanhã sobre esse aterro ter residências, prédios, né? Então, a construção de um aterro, a construção de uma obra de terraplanagem, os cortes e aterros, eles devem ser controlados, deve ter um planejamento das escavações dos aterros, saber o perfil de umidade de onde escava, conhecer os ensaios de próprio normal para ver a umidade ótima e depois, durante a execução, fazer um controle para ver se aquela camada que foi objeto daquele projeto de terraplanagem, ela está sendo configurada, ela está sendo construída, a exemplo de uma viga, de um pilar, nas condições do projeto, verificando se as condições do projeto foram obedecidas na obra. E terraplanagem, ao contrário de uma obra de concretagem, que pode ter toda uma proteção contra chuvas, uma obra de terraplanagem é plana, ela tem uma área grande e está sujeito às intempéries, ou seja, chuva, né, que pode atingir a camada, e o sol, que tira a umidade da camada. Então, se nós tivermos perfeito controle disso, e há como tê-lo, nós vemos o que estamos vendo nas redes sociais, que os operadores, os encarregados, acabam filmando e a gente vê que tem alguma coisa errada no que seja boa técnica e atendimento às normas. Quem está tendo prejuízo? Toda a cadeia envolvida na terraplanagem. O dono do terreno está perdendo, o dono das máquinas está perdendo, o operador está perdendo. Por quê? Porque ele começa a entender que ele está fazendo uma coisa certa e não está fazendo. Então, depois, para falar para a pessoa que o que ela fazia e que ela entendia certo é errado, é complicado. Mas isso é o que acontece conosco, com os seres humanos. Eles acabam aprendendo errado, aprendendo às vezes por força de um ver o outro, e o conhecimento bom, as boas práticas, por isso que tem as normas técnicas, não são aplicadas adequadamente, com prejuízo de toda a cadeia social envolvida nas obras de terraplanagem. Por isso que eu peço, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Todo dia às 16 horas o canal está mandando um vídeo sobre esse mini
essa mini aula de terraplanagem. Vem conosco, vem trabalhar conosco. E todo dia, das 16 às 17, estou disponível para esclarecer qualquer coisa do objeto aqui da Academia Dynamis, entre outras, a própria obra terraplanagem. Vem conosco, vem trabalhar conosco, que eu quero trabalhar com você. Um abraço, até a próxima mini aula.